A paz do Senhor, Deus te abençoe, amém? Deus te abençoe onde você estiver. Tem uma palavra de Deus para você nesse dia. Eu vou ler aqui para você a história de um homem que, comparado com seu pai, era o contrário, né? Então a gente sabe que esse contraste entre pai e filho é marcante. E serve para mim e para você, porque às vezes a gente pensa assim: eu sou serva de Deus, os meus filhos todos vão ser como eu sou. Não te iludas com isso. Você pode orar e a palavra nos ensina que nós devemos orientar e ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem seguir. Então, eu faço a minha parte, vocês fazem a vossa parte, mas as escolhas, nós temos o livre-arbítrio e quem fazemos as nossas próprias escolhas somos nós mesmos. Eu vou ler uma passagem para você que está lá em livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 21, e vou ler só 3 versículos 18 ao 20. Fala aqui sobre Jeorão. Quem foi Jeorão? Jeorão foi o filho de Josafá. Josafá, ele era muito servo de Deus, ele era servo de Deus, não era muito, ele era servo de Deus, né? Então ele fazia tudo para agradar o Senhor, ele implantava no reino a justiça do Senhor, ele fazia com que o povo buscasse ao Senhor de coração. Então ele seguiu ao Senhor em seus caminhos, buscou o Senhor, né, em todas as suas formas e sabedorias que ele tinha. E Josafá, o rei Josafá, teve filhos, e entre os seus filhos, o primeiro, viu? O primeiro que foi Jeorão, primogênito. Jeorão, quando o pai faleceu, ele, por ser o primogênito, ele assume o reinado, o lugar do pai. Só que esse rapaz, ele tinha um contraste muito grande, né? Muito grande entre ele e o pai. Porque enquanto o pai adorava o Senhor e servia ao Senhor de todo o coração, Jeorão era o rebelde da história, mas não era aquele rebelde com coração bom, não. Ele era um rebelde com coração ruim mesmo. Ele, né, era no tempo de Acabe, ele casa com Atalia, que era a filha de Acabe com Jezabel. Então ele começou a se envolver, né? Porque a gente fala que isso não faz influência na nossa vida. Sim, faz. As amizades que você escolhe, né? A família onde você entra, se você não influencia, você será influenciado. Infelizmente é verdade. E há um ditado que se diz assim que essa aí, Maria vai com as outras. E é. Se você não for muito forte no meio onde você está, espiritualmente, mentalmente, você pode ser atraído por coisas indesejáveis ou inaceitáveis diante dos olhos do Senhor. Esse rapaz, Jeorão, ele tinha na mente dele assim: já que eu estou no trono, meu pai faleceu, e eu tenho agora poderes nas minhas mãos para atuar no reino, eu não posso ter ameaças e nem inimigos fortes ou diante dos olhos dele maiores do que eu. Então ele cria um cenário diabólico, né? Um cenário de morte, e ele planeja matar os seus próprios irmãos à espada. Ele matou todos os irmãos. Matou todos os irmãos à espada. E não só isso, aqueles príncipes que tinham muito poder e que sabia que poderia vir contra ele e o derrubar do trono, ele também matou à espada. Então, Jeorão entrou com sede de sangue nesse reinado, assentou nesse trono com muita vontade de reinar. Mas eu sempre falo uma coisa: o homem, né, isso é bíblico, que o homem ele faz os seus caminhos, ele traça os seus caminhos, mas que a resposta final dessa direção que você escolhe, ela vem da boca, dos lábios do Senhor. Jeorão, ele traçava um reinado longo, né? Prolongado, como o pai assim teve, que foi o rei Josafá. Ele pensava: eu vou reinar como meu pai reinou, eu vou viver como meu pai viveu, eu vou fazer coisas como meu pai fez. Mas espera aí, você consultou o Senhor? Não, não consultei. Por quê? Porque eu não acredito no Deus de Israel. Eu vou seguir os Balaíns, eu vou seguir os deuses dos pais da minha mulher, eu vou fazer como Acabe fez, eu vou agir como Jezabel também fez. E a fama de Jezabel e Acabe era terríveis naquele tempo.
Então ele pensava assim: eu vou fazer como eles fizeram, eu não acredito nesse Deus de Israel. Até porque quando uma pessoa acredita, a primeira coisa que ela tem dentro dela é temor a Deus. Mas ele não. Eu vou fazer da minha maneira. Então ele começou a planejar coisas que estavam fora da vontade de Deus. E Deus permite você avançar? Permite. Deus permite você continuar? Permite. Mas o fim, Deus decide. Quando eu li essa passagem do 18 ao 20, a palavra diz assim: depois de tudo isto, depois do quê? Dele matar, dele fazer, dele ocupar, dele levantar, dele derrubar, tudo que você pensar. Depois de tudo isso, que ele fez os planos dele, a palavra diz assim que o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. Mas lá no capítulo 12, há uma palavra direcionada para ele, da parte do Senhor, que dizia assim: olha, então lhe chegou às mãos. Olha a autoridade do profeta Elias, porque ele era rei. Elias também estava correndo o risco da cabeça dele ser decapitada, porque ele estava mandando uma carta para o rei, e um rei que não era piedoso. Era um homem maligno. Só que Elias não serve ou não servia qualquer Deus. Elias servia o Deus dos céus. Elias servia o Deus Todo-Poderoso. Elias sabia onde estava se metendo. Elias enfrentou Acabe. Elias enfrentou Jezabel. Mesmo por um instante, quando ele foi ameaçado pela rainha Jezabel e até ele tentou fugir, se esconder, mas aí o Senhor falou: não, volta, porque o caminho ainda é longo. Então, ele sabia o Deus que ele servia. Então, Deus dá um recado para o profeta Elias: Elias, você vai escrever uma carta e você vai enviar esta carta para ele, porque dá para perceber que Elias não estava perto do rei. Por isso que enviou esta carta, até porque se Elias estivesse perto, Elias mandava o recado diretamente. Então, Elias, o profeta Elias, envia uma carta e essa carta chega na mão do rei Jeorão. Só que na carta há coisas que ele não estava à espera. Sabe quando você está à espera de algo bom e de repente vem uma notícia que você não está à espera? Pois isso aconteceu com ele. Quando ele abriu a carta e ele viu que a carta vinha do profeta de Elias, eu acredito que ele estremeceu na base, porque não era qualquer profeta, não. Nós estávamos a falar de um homem que marcou aquele tempo, profeta do fogo. Então ele abre a carta e lá está a palavra do Senhor. E quando está a palavra do Senhor, meu filho, não adianta você esconder, não adianta você colocar alguém para te esconder, não adianta você mentir, ou você usar alguém para mentir por você. Quando vem o assim diz o Senhor, tudo que estava mal, tudo que estava ali parado, tudo aquilo que precisa ser solucionado, Deus vem e faz. Ele abre a carta. E lá está assim: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. O que quer dizer isso? O que ele quis dizer? O que o profeta Elias queria dizer para Jeorão? Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ele está dizendo assim: primeiro, você abandonou os caminhos do Senhor. Se você tivesse continuado nos caminhos do Senhor, você, nesse momento, não estava recebendo essa sentença. Deus lembra de onde nos tirou. Deus lembra-nos da aliança que Ele fez conosco. Ele nos lembra todos os dias da aliança que Ele fez conosco. Você pode ver Reis e mais Reis, nos livros de Reis, Crônicas, que quando Deus fazia uma promessa para os filhos, os sucessores dos pais, dos reis, o Senhor sempre falava: se continuar no meu caminho, se obedecer a minha palavra, se seguir os meus mandamentos, eu vou abençoar vocês, eu vou derrotar os seus inimigos, eu vos farei próspero nesta terra. Era sempre a mesma profecia, mas há um se, uma condicional aí. Só que quando ele vê isso, eu já fico pensar que o coração dele estremeceu. Se ele está mencionando Davi, há uma cobrança espiritual aqui. Aí a carta continua dizendo assim: porquanto você teve a oportunidade
De geração em geração você ouviu, os seus pais ouviram, os seus antepassados ouviram falar do meu nome. Você teve a oportunidade de se manter fiel a mim, mas você não quis. E a carta continua dizendo: porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e no caminhos de Asa, rei de Judá. Você tinha muitos exemplos, você viu muitas coisas acontecendo, mas você optou por aquilo. Mas você optou por aquilo que eu não estava. Você correu para o lado errado. E por você correr para o lado errado, agora você vai sentir o peso da minha mão. E Deus pesa com a mão? Pesa. Ah, mas a palavra diz que Deus é misericordioso? Ele é misericordioso. Mas ele é justiça. E a justiça não está nem acima e nem abaixo. Ela está no patamar certo, no momento certo. Quando a justiça ela tem que aparecer, ela vai aparecer. Quando Deus tem que revelar algo, ele vai revelar esse algo. E o Senhor, ele usando o profeta Elias, ele está falando para ele: olha, você teve o teu pai como exemplo, você teve o rei Asa como exemplo, que era o rei de Judá, que andou nos meus caminhos, mas você decidiu andar nos seus próprios caminhos e você conduziu, não só você, a sua família, conduziu o povo à idolatria. É isso que você fez. Mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém segundo a idolatria da casa de Acabe. E olha que Acabe era o piorio daquela época. Não tinha referência nenhuma boa. E Acabe também conhecia, mas ele envolveu com Jezabel e pronto. Jezabel mandava, os deuses dela que manda, e é ela que eu vou deixar como voz ativa aqui. E o Senhor continua falando. Você contaminou o meu povo. Você teve a oportunidade de falar do meu amor, de pregar a minha palavra, mas você optou pela maldade do seu coração. E nós sabemos como Deus não dorme. Ela vem, a justiça de Deus vem. E o Senhor estava dizendo: agora o ponto final é meu. Onde é que você quer chegar nessa introdução desses textos? Eu quero dizer uma coisa. Deus, ele nos dá oportunidades. E eu até ouvi uma mensagem agora há pouco tempo que diz assim: as nossas escolhas são os nossos karmas. Sim. Se você escolhe coisas ruins, esses karmas eles vão vir sobre a sua vida. Não pense você que você vai conseguir desviar deles, fugir deles. Não, você fez uma escolha. A escolha você falou: não, eu quero isso para minha vida e eu acho que isso vai me fazer bem. Pronto, você pegou esse karma para você. Sendo bom ou ruim, ele vai acontecer na sua vida. É por isso que quando eu faço ou tomo uma decisão no meu coração, eu tenho que primeiramente perguntar ao Senhor o que eu devo fazer. Senhor, o Senhor está neste negócio? Senhor, o Senhor está neste caminho? O Senhor vai me orientar e me mostrar o que eu devo fazer? Só assim eu devo dar os meus primeiros passos. Eu era, um tempo atrás, quando era muito jovem, eu era muito impossível, não era impossível, não é a palavra certa, eu era muito ansiosa para fazer as coisas e eu era muito impulsiva, acho que é assim, a palavra fugiu da minha cabeça, impulsiva, eu era impulsiva, agora estou aqui, olha, às vezes você sabe que dependendo aqui, a gente faz uma confusão no português, sabe? Que mesmo sendo assim, aqui o idioma, o país onde eu tô, o idioma é português, mas muda muita coisa. E às vezes me foge das palavras, não é por mal. Então eu era muito impulsiva, né? Eu estava falando impulsiva. E também muito ansiosa. Isso afetava o quê? Afetava as minhas escolhas. Então eu ia pelo ímpeto do meu coração, né? Eu quero isso, acho que isso é bom para mim e tal. Deus, tá? Fazer como que Georão? Vai, deixa começar. Mas quando Deus colocava um ponto final, olha, agora você vai ter que aprender a também receber os seus frutos da sua plantação e lidar com eles.
E não adianta você colocar a culpa em Deus. Deus é culpado. Não, você fez as suas escolhas. Você foi assim, impulsiva e pronto. Agora você escolhe o que você deve fazer. E Deus faz isso conosco. Então, eu vou dar um conselho para você e vou falar do fundo do meu coração, pelo que eu entendo e pelo que eu já vivi com Deus. Tudo quanto fizeres, tudo que é aquilo que você quer tomar uma decisão, antes de tudo, vai dobrar os seus joelhos e vai falar com Deus. Não vai falar com teu amigo, vai falar com teu parente mais próximo, uma pessoa de confiança. Nós temos pessoas de confiança? Temos. Temos pessoas que intercedem por nós? Graças a Deus que temos. Mas tem aquele momento que eu tenho que ser como o rei Davi. Senhor, eu vou contra os filisteus ou eu não vou? Ou seja, Davi, ele entrava na presença de Deus no templo e ele ia falar diretamente com Deus. Não adianta você tentar buscar informações e um ser humano como você, cheio de falhas e que não conhece o futuro. Tudo quanto pensares em fazer, entra no teu quarto, falas com Deus, apresenta a Ele o seu momento, apresenta a Ele o seu sonho, a sua idealização, o que você precisa, e Ele vai falar com você. Enquanto Deus estiver em silêncio, continue no caminho onde você parou. Não dê nenhum passo sem antes Deus confirmar para você aquilo que Ele quer. Deus não falou, eu acho que é. Não, Ele vai falar com você. Ele pode usar uma mensagem como essa na simplicidade de falar com você. Ele pode usar uma pessoa que você não está à espera e abrir os teus olhos diante daquilo que você falou com Ele. Mas não dê nenhum passo sem antes ouvir a voz de Deus falando com você. Isso é muito sério, porque eu atraio para a minha vida todas as atitudes e atos e palavras que eu falo ou faço, essas coisas vão ser atraídas para a minha própria vida, para o meu convívio, para a minha família. Então eu tenho que perguntar a Deus, Deus, o que eu devo fazer? Eu devo ir? Eu devo ficar? Eu devo abrir? Eu devo fechar? Eu ponho um fim ou recomeço? E Deus vai te orientar, porque Ele faz isso comigo. Deus me orienta. Quantas vezes eu precisava de uma direção, não sabia, Deus, o que eu vou fazer? Como devo fazer? E Deus lá me orientando. Então, eu entrei aqui nessa parte para avisar algumas pessoas que estão sendo impulsionadas pela vontade de realizar as suas próprias vontades e não têm ouvido a orientação de Deus. Cuidado! Você está atraindo para você coisas que serão depois um vento forte sobre a sua vida e é desnecessário tudo isso. Você precisa atrair para você as coisas boas e os ímpetos da vida, eles virão. Mas quando estamos na direção de Deus, esses ventos, eles não vão nos atingir. Um exemplo muito clássico que está na palavra de Deus é quando Jesus estava dormindo na polpa do barco e ele tinha lá, né, ele dormia e fazia ali um travesseiro para dormir e eu entendi assim que ele estava descansando totalmente, porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem o pai era, ele sabia de todas as coisas. Só que os discípulos não estavam descansados, tranquilos. Então o vento veio, o barco balançava de um lado para o outro e eles, não, nós vamos naufragar aqui. Aí o que acontece? Acontece que Deus, né, o Jesus Cristo, nós sabemos que é o Todo-Poderoso, ele dá uma palavra ali e pergunta, homens de pouca fé, vocês já viram tantas coisas que nós fizemos, que eu fiz, que eu operei, e vocês ainda continuam nessa dúvida. Então, assim, o vento vem, a onda brava vem, a dificuldade vem, mas Jesus está falando assim, não, mas vocês estão aqui debaixo da minha proteção, ou seja, debaixo das minhas asas. Então, quando eu tomo uma atitude em cima da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para mim, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu passe pelo vento que assopra e não diminui, que ele cresce cada dia, eu sei que eu não serei atingida porque Deus está comigo. Então há uma diferença de você entrar nessa luta sozinho e há uma diferença quando Deus permite você entrar, porque aí você está acobertado por Deus. Georão, ele pensava com ele, eu sou o rei, né? Eu agora mando, matei meus irmãos, tudo vai correr bem. Sabe aqueles planos assim estúpidos do futuro? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois faço isso. E se não acontecer, como é que é?
As pessoas, elas esquecem disso, que o amanhã, você não tem um amanhã, eu não tenho um amanhã. Mas eu faço planos, a Bíblia não me ensina a sonhar. Sim, a Bíblia ensina você a sonhar, a Bíblia ensina você buscar, a Bíblia ensina você confiar, desejar, não é? E depositar ali a sua fé. A Bíblia nos ensina isso. Mas a Bíblia também nos ensina que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Aí as pessoas, elas pensam que o amanhã pertence a elas, não pertence a mim, não pertence a você e nunca vai pertencer, mas ao Senhor o futuro pertence. E ele fazia planos, mas aí veio essa palavra e eu continuo lendo o que estava na carta. A palavra fala assim: mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eles eram melhores do que você, mas você queria ser melhor do que eles. Sabe, você não precisa matar ninguém para alcançar alguma coisa. Você não precisa atingir ninguém para atingir alguma coisa no seu futuro. Não precisa disso. Talvez você seja da casa de 5, 6 irmãos. Cada um tem o seu brilho especial. Cada um tem um talento. Cada um nasceu com aptidão. Aí eu pergunto assim: mas e aqueles irmãos que brigam por herança? Cada um tem a sua parte. Você não precisa matar irmão para ter herança. Você não precisa desejar o mal para o seu irmão para conquistar alguma coisa. Você não precisa derrubar ele da escada para você ter a escada desimpedida para você subir esses degraus. Você não precisa fazer nada disso. Aqui na carta está dizendo: os teus irmãos em atitude era melhor do que tu, mas você teve que ainda apagar. Por que melhor que tu? Em qual sentido? Eles não tinham maldade. Eles não iam tomar o seu trono, eles não iam tentar te matar, eles não iam fazer nada disso. Mas você, com a sua maldade, você decidiu matar os seus próprios irmãos de sangue. E Deus dorme? Não. Deus não dorme. Eu estava vendo uma reportagem de um cantor que eu nunca ouvi falar da minha vida, né? Porque agora é tantos cantores e ainda no meio desses jovens de hoje é cada um mais estranho do que o outro. Um rapper dos Estados Unidos que começou a fazer aí fama a partir do ano 2022, que se envolveu com uma menor, foi encontrado, né, algumas partes no corpo dele, né, ela faleceu. Agora eles estão tentando descobrir a ligação desta jovem com ele, porque estava no carro dele, no porta-bagagem do carro dele. E depois as pessoas, né, começaram a conectar as músicas dele com essa jovem. E as músicas eram músicas demoníacas, de assassinato, de morte. Então ele misturava o romântico com o assassinato. E isso começou assim, né? As pessoas depois começaram a ligar as coisas. Por isso que a gente tem que ter atenção naquilo que nós ouvimos, porque a melodia influencia muito, mas tem que ter atenção na letra que está nessa melodia. Isso é muito sério, e a gente vê que são pessoas que, né, que afloram muito rapidamente, se destacam, e não tem nada de especial, mas por que ela se destaca mais que outras? Você já parou para pensar que do mesmo jeito que nós fazemos aliança com o nosso Deus e mantemos a nossa fidelidade com Deus, existem pessoas que fazem alianças com o mal, e praticam o mal, e para servir o mal, elas fazem as suas oferendas, oferecem os seus sacrifícios. Vocês sabem disso. Então, há pessoas que vão, assim, de repente, vão estar mesmo afamadas e inexplicável como letras como aquelas terríveis, mas a melodia por soar muito bem nos ouvidos, isso atrai os jovens, e os jovens estão sendo contaminados por essas músicas demoníacas. Aí o que acontece? Aí há jovens suicidas, jovens que andam ansiosos, depressivos, coisas ruins, porque essas músicas, elas atraem coisas ruins. Um show desse rapaz, eu estava vendo uma entrevista que eu fiquei assim até abismada, quem se sujeita a isso, que no show dele a entrada é um caixão e lá tem um livro que as pessoas que entram lá, todas as pessoas têm que assinar nesse livro, a dizer que esteve presente ali. Então, assim, é algo que você vê que é espiritual. E eu ver o passado jovem, vivia na igreja.
É a mãe, serva do Senhor. E o jovem, com essas atitudes. E Josafá, na presença de Deus. E Jeorão, num demônio. Você entende isso? A gente tem que entender que nem sempre a herança de fé é automaticamente transmitida. A cada geração precisa escolher o seu caminho. A gente pensar, eu vou passar para o meu filho a mesma fé que eu tenho, meu filho vai ter, o meu neto vai ter, os meus bisnetos vão ter. Não é assim. Cada um escolhe o seu caminho. Agora você tem que ensinar o caminho que eles devem seguir. A sua parte você tem que fazer, mas lava suas mãos. Você não tem poder e domínio sobre eles. Lembra desse jovem, né, que matou não vou falar nomes aqui, mas matou um afamado nos Estados Unidos por falar a verdade, ser um conservador. Aí um jovem de 22 anos, né, atira contra ele no meio da população da universidade, que ele estava lá no meio dos jovens, debatendo os seus pensamentos, a palavra de Deus. E esse jovem, também conhecedor das coisas de Deus, e optou pelo mal. Então a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com os nossos filhos, lidar com a nossa família, mas nunca carregar esse peso sobre a sua cabeça. Você não tem obrigação. Falar assim, mas eu sou obrigada, meu filho tem que ser assim. Não, ele não tem que ser assim. Você tem que ensinar, orientar, falar, né? Corrigir, exortar no momento certo. Mas as escolhas. Deus deixou a mim, deixou a você, deixou aos seus filhos, a sua família, aos seus amigos, para escolher. Você não vai interferir, não é por força, eu não posso. Muita gente fala assim, mas eu vou forçar, se for preciso, vou bater para isso. Não, não é por força, não é por violência, mas a palavra de Deus nos garante que é pelo poder do Espírito que entra dentro de nós e faz uma transformação. Esse Georão, quando estava lendo a carta, ele nunca imaginava que estava lá: eis que o Senhor vai te castigar com grande flagelo ao teu povo. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, a teus filhos, filhos, as tuas mulheres e todas as tuas possessões. Olha o karma que ele atraiu. Ele não atraiu só para ele atraiu para a família toda dele. Aí a carta dizia assim: tu terás grande enfermidade, tuas entranhas. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Está a falar aqui do intestino dele, entendeu? Era uma condição que ele ia passar que era tipo assim, gastrointestinal, alguma coisa muito séria, um câncer, uma doença, né, avassaladora que ele ia enfrentar e que não teria cura. Se hoje, se uma pessoa tem um câncer nos intestinos, já não consegue sobreviver, imagina naquela época que os recursos não é como hoje, não é? Aí o Senhor vem com essa palavra e fala assim, olha, você vai sofrer de uma maneira que você vai reconhecer que eu sou Deus. Aí a palavra diz, então chegou um tempo que Deus veio e começou a cumprir a palavra dele. Aí o Senhor vem e desperta contra Jeorão e a casa dele os filisteus, os inimigos. E Deus desperta os inimigos? Desperta. Desperta. Quando Deus quer tratar com uma pessoa, Deus levanta os inimigos. Eu olho para a política do Brasil hoje e eu observo que Deus está tratando com aquele povo lá. Deus está tratando com aquele povo que está lá sentado lá nas suas cadeiras, né? E o povo é que morra. E o povo, olha, cada um tem seu dinheiro no bolso, tem casa boa, carro bom. Aí os pobres lá passando necessidade. Não, peraí, eu vou despertar o inimigo contra você. E Deus começa a colocar um contra um. Aí você vê assim, mas por que está acontecendo isso? A mão de Deus. É Deus despertando o povo. Aí a palavra diz que Deus pega os filisteus e Deus começa a levantar o ânimo dos filisteus, e não só dos filisteus, mas outras duas nações, quais elas? Os árabes e os etíopes. Deus fala assim, olha, vocês vão contra o rei Jeorão. E vocês vão levantar contra ele. E a palavra diz que eles foram contra ele. Levaram os bens que estavam lá na casa do rei, os filhos,
as mulheres. Naquela época eles faziam tudo. Aonde eles entravam, levavam tudo. Era. E a palavra de Deus se cumprindo. Você tem uma palavra de Deus? Você recebeu uma promessa de Deus? Deus falou com você? Por que você está duvidando? Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem que se arrepende. Ele não arrepende. Ele fala uma palavra e ele cumpre. E ele falou uma palavra para você. Olha que palavra forte, poderosa. Vão se levantar, seus filhos, as suas mulheres serão de ti tirado. E foi. Levaram todos os bens. Levaram as mulheres, os filhos. Só deixou um filho, quem? Joacás, mais mocinho, mais jovem. Esse rapazinho ficou. Só que depois de tudo isso, dele ter perdido, dele ter passado a humilhação de perder bens, perder família, filhos, ele sentiu a mesma sensação quando ele matou os irmãos. Acredito eu que os irmãos eram casados, que os irmãos também tinham filhos. E as mulheres e os filhos sentiram pela perda dos seus pais. E ele começou a sentir também. Deus tratou com ele na mesma ferida que ele fez, na mesma ferida que ele abriu. Por isso, cuidado das feridas que você abre na alma de uma pessoa. Porque Deus vai tratar com você nessa mesma ferida. Cuidado aonde você toca, porque Deus vai tocar em você como você está tocando. É muito sério. Há pessoas que tocam em você e pensam assim, ninguém vai me fazer nada. Talvez alguém aqui nessa terra não faça nada, mas Deus, ele faz e vai usar alguém para tratar com você. Aí que a palavra diz assim, que depois de tudo isso, o Senhor, não foi ninguém não foi a coincidência do mundo, ou das rotinas que eu vivo, ou do cansaço que eu estou, que apareceu essa enfermidade. Não, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com enfermidade incurável, foi o próprio Deus. Então eu falo que o mesmo Deus que cura, ele também permite a doença. E se um dia ele permitir uma doença e falar, eu vou te curar, ele vai te curar. E ponto final. Mas disseram que é impossível, é uma doença incurável. Mas Deus falou para você que vai te curar, então ele falou. Eu não estou acreditando em mentiras, eu estou acreditando no que Deus me falou. E Deus veio. E Deus tocou nas entranhas, Deus tocou nos intestinos daquele homem e aquela doença começou a atuar dentro dele. E por 2 anos ele sofria. A palavra diz que ao cabo desses 2 anos, porque era uma dor que aumentava dia após dia, imagina, 2 anos, todo dia, a dor era insuportável. Aí sabe o que aconteceu? Aquilo inflamou tudo e as entranhas começaram a sair. Por causa da enfermidade, saíram-lhe as entranhas. E ele morreu com terríveis agonias. Mas eu sou rei, vou chegar ao fim, na minha velhice, como Davi, em pleno vigor. Não é você que decide. É Deus que decide. Talvez alguém já sentenciou algo contra você e contra a sua casa. Talvez você está passando por um cenário que você não sabe o que fazer. E você se sente sentenciado pelo mal e você fala assim, não, é o fim, já disseram que é o fim. E o Espírito Santo está falando para você, pensa você. Não sabe você que eu dou a última palavra? Não sabe você que eu entro aonde ninguém entra e mostro aquilo que ninguém quer mostrar? Morreu. 2 anos sofrendo. Só que a palavra é tão assim, detalhada, que no versículo 20 fala assim, era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. 40 anos, ele morreu com 40 aninhos, quase a minha idade. E o mais triste e se foi sem deixar de si saudades. Ninguém sentiu saudades daquele homem. Ninguém. Fala assim, eu senti saudade. Ninguém sentiu saudades dele. Já viu aquela pessoa assim, que quando morre, você fala assim, nossa, que pena, tenho uma saudade, às vezes me lembro da pessoa, porque a pessoa era boa.
A pessoa plantou bondade, a pessoa onde ia, era bondade e acompanhava. Então você quer ficar perto dessas pessoas, certo ou não? Certo. Mas ele não. Ninguém sentiu saudades daquele homem. Que triste. Que fim triste. E naquele tempo os reis, eles eram sepultados na cidade de Davi. Esse não. Esse não foi sepultado nos sepulcros do seu próprio pai, porque a maldade não tem parte com o bem. Trevas são trevas, luzes são luz, e ele não tinha parte com a luz. Ele era a maldade em pessoa, que ninguém sentia saudade dela. Então o meu legado fica aqui, marcado na história. De uma forma ou de outra vai ficar guardado no coração de alguém. Eu estive esse fim de semana num museu, que era um navio, era um hospital. Então, assim, esse navio, né, viajava pela Europa, enfrentando esses rios, também ia para a África e tudo. Então, assim, esse navio foi criado em 1955. E nós entramos nesse navio muito grande, muitos compartimentos, os quartos dos maquinistas, o quarto do capitão. E assim, começamos no andar cima e vamos descendo, e depois os quartos mais chiques, os quartos mais simples, a sala de máquina, os lugares de confraternização, depois tem os quartos dos enfermeiros, dos médicos, dos doentes, a sala de cirurgia, porque aquilo era um navio hospital, a sala de cirurgia, o raio-x daquela época, gente, que coisa antiga que eles usavam ali, fazia o raio-x na hora, a sala de exames, a lavanderia, tudo bem arrumado. E aquela coisa lá, né, as roupas, os equipamentos, a cozinha, as panelas, aqueles panelões grandes, antigos, tudo bem especificado, cada departamento, né, com a sua utilidade. E aquelas coisas lá já tem 70 anos. 70 anos. Aqueles daquela época que eram vivos já não estão entre nós. E eu entendo uma coisa, ficou lá, ficou no passado, não volta mais, mas ficou a história. Ficou a história do capitão, das boas novas, né, das boas coisas que ele fez, dos enfermeiros e dos médicos que enfrentavam meses e meses no oceano para ajudar pessoas que estavam doentes, com doenças que hoje são fáceis de detectar, naquele tempo não. Então, são pessoas que ficaram para a história. Talvez nós nem sabemos quem eram essas pessoas. Havia algumas fotos de algumas pessoas referente a elas que lá trabalhavam, mas não sabemos o fato de cada uma. Mas a família ficou com essa memória guardada, né, dos bisavós que lá esteve. E isso ficou registrado. Lá aquele navio está lá, com todos os pertences de antigamente. Um luxo daquela época. A eletricidade, os fios, conexão. Gente, uma coisa assim, para aquele tempo, há 70 anos atrás, estava muito avançado. O que eu quero dizer para você, assim, que fica marcada. As coisas boas, elas vão ficar marcadas. Talvez você morra e fale assim, ninguém vai se lembrar de mim. Mas sempre alguém vai contar a sua história, porque há uma coisa boa. Assim como também estamos contando a história ruim de Georão. Não foi lembrado como um homem bom, não foi lembrado como um homem justo, um servo de Deus, mas foi lembrado como um homem que ninguém sentiu saudades dele, porque a maldade fazia parte dele. Eu quero dizer para você que você é servo e serva de Deus que está me ouvindo aqui. Ainda que você seja prejudicado muitas vezes, faça o bem. Às vezes essa pessoa não merece que você seja assim, mas faça o bem. Se você puder fazer o bem, faça o bem, porque a recompensa, ela vem do Senhor. Essas pessoas que são ruins, que praticam o mal, que tentam de forma ilícita conseguir as coisas, o fim dessas pessoas é muito trágico. Pessoas maldosas. Eu falo pelo meu pai. O meu pai, ele sempre foi muito ruim para minha mãe, sempre foi muito ignorante, sempre bateu na minha mãe. Minha mãe teve um casamento assim muito triste. O tempo que a minha mãe esteve com meu pai foi um ano assim, foram os piores anos da vida dela. Mas chegou um momento que Deus falou assim, basta. E se você está achando, Deus falou, Deus usou um irmão, eu lembro desse dia, há tantos anos atrás, né? Deus falou assim,
há 13 anos atrás. Se você acha, eu vou tirar ela, mas se você acha que as suas filhas vão estar ao seu favor, você está enganado, porque você vai ficar sem nada. E o jeito que Deus falou, Deus tirou a minha mãe, Deus tirou tudo dela. As filhas, por exemplo, mas a Bíblia fala que a gente tem que honrar o nosso pai e nossa mãe. E honro, oro por ele, abençoo ele, não tenho raiva dele, do que ele fez, mas não tenho vontade de conviver, porque é uma pessoa ruim. Não é uma pessoa que você deve confiar, sabe? Nem todo pai e mãe são perfeitos. Tem gente que fala assim, mas é teu pai e tua mãe. Mas tem pai que é mau, tem mãe que é má, que mata. Quantas mães aí você ouve matar os seus filhos? Quantos pais já mataram os seus filhos? Então não caia nessa ilusão. A Bíblia fala honrar o seu pai e tua mãe. Mas tem momento que Deus fala para você sair do meio da tua parentela, como falou com Abraão, fala. Sai do meio da casa do teu pai, sai do meio do teu povo, onde você estiver. Sai daí, que eu tenho algo para você e você não pode estar aí onde você está. E Deus faz isso conosco. Então a palavra que eu tenho para você nesse dia é plantar o bem, fazer o bem e deixar Deus trabalhar por você, porque ao seu tempo você vai colher o seu fruto, assim como esse Georão colheu, mas não foi um fruto bom, foi um fruto muito ruim, muito doloroso e triste. Mas eu sei que você que está me ouvindo, que está confiando no Senhor, você vai ter a sua recompensa, vai ser uma recompensa boa, alegre. Você vai ver os seus filhos felizes, você vai ver sua casa feliz. Você não tem que ter responsabilidade sobre a sua família e nem seus filhos. Você tem que ensiná-los a seguir o caminho do Senhor, mas a decisão será deles. Mas em todo o tempo, em oração pela sua casa, por você. Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele está assim ao nosso derredor, ele está assim, como um leão, buscando para tragar, para destruir, para matar, roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele. Mas se eu oro constantemente ao Senhor, eu sei que tem livramento na minha casa. Eu sei que tem portas que eu não consigo abrir. Eu sei que Ele muda sistemas que eu não consigo mudar. Eu sei que Ele leva-me aonde eu não posso ir. Por quê? Porque há um Deus que está no céu. A palavra fala assim que Ele está vendo todos os moradores da terra. Nos compara como gafanhotos. Já viu os gafanhotos? Pois é assim que Ele nos vê. Tão pequenos que nós somos. Mas nesse tão pequeno que nós somos, Ele ainda opera e ainda Ele faz milagres. Continue firme. Porque Deus tem uma palavra para você. Deus já falou com você. E a mesma profecia que aconteceu aqui com Georão, e a mesma profecia que Deus falou com você, não sei quanto tempo atrás, ela vai se cumprir. Se cumpriu na vida desse homem, não se cumprirá as coisas boas que Deus falou com você? Mantenha-se firme. E a luz do Senhor, ela vai brilhar nos seus caminhos. Diz o Senhor para você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.